Olá, muito bem-vindos. Hoje temos convidados muito especiais aqui no podcast da Condocasa e vamos falar sobre um selo novo, que é o selo WELL. O que esse selo tem a ver também com a qualidade de vida e com a produtividade das pessoas? E os nossos convidados hoje é o Thomas Fischer, que é CEO, né, da construtora Fischer, vice-presidente do Sinduscon, e a Aline, especialista em WELL, é engenheira civil, Aline Boiter, gestora de projetos da Pettinelli. Muito bem-vindos. Muito obrigada, Miriam, primeiramente pelo convite de estar aqui com você hoje. É sempre um prazer visitar a Condocasa e fazer parte desses projetos aqui, trazendo informações inovadoras para os ouvintes e todo mundo que tem interesse nesses assuntos. Muitas novidades que a gente vai falar por aqui. Muito bem-vinda, Aline, primeira vez aqui com a gente. Primeira vez, obrigada pelo convite, já me apaixonei pelo lugar, então a gente que agradece. Vai ser muito bom ficar conversando com vocês também sobre um tema que eu gosto bastante. Ai, a gente adora esse tema, a gente sempre levanta muito essa bandeira da sustentabilidade, né? Mas aí a gente está falando de um selo que ele vai, não digo talvez além, então estamos aqui com os especialistas para falar nisso, mas primeiro que assim, o que seria o selo WELL? Né, a gente está falando aí como talvez até uma tendência, a gente acredita muito que não deveria ter essa tendência, em alguns casos até meio que obrigatório, mas a gente está informando síndicos, arquitetos, engenheiros, e a gente ouve bastante falar sobre o selo LEED e também o Aqua. E qual que seria essa diferença entre os selos, Aline? Bem, acho que a principal diferença entre essas certificações é que tanto o LEED quanto o Aqua, eles enxergam muito a sustentabilidade e a eficiência do prédio. E o WELL vem com uma pegada nova, com um olhar novo para os empreendimentos, que é olhar para a performance das pessoas dentro desses prédios. Então, a gente falava bastante, né, quando estava falando de certificação LEED, principalmente em redução de consumo de energia, redução de consumo de água, isso reflete diretamente no condomínio. Mas a gente também pode olhar por esse viés do condomínio, para como que o funcionário do condomínio vai estar satisfeito naquela estação de trabalho, se a iluminação é adequada para ele. Isso vai além, né? Obviamente, para o morador que está ali dentro da residência dele. Então, é um olhar complementar, eu diria, que as certificações antes estavam vindo muito nessa pegada de eficiência e performance do prédio, que é legítimo, né? Aumentar a produtividade, construir algo melhor. Mas, com certeza, agora a guinada tem ido mais na direção de bem-estar, promover um ambiente de qualidade de vida. Um olhar mais atento a quem trabalha também no condomínio. Vou aproveitar esse gancho aqui para perguntar para o Thomas, assim, o que a gente está vendo aí um pioneirismo até, né, nesse setor, trazendo realmente um edifício diferenciado para Balneário Camboriú, e quero parabenizar pessoalmente, porque a gente estava sedentos de edifícios assim que trouxesse realmente algo diferente, que complementasse a vida das pessoas. E no dia a dia, a gente vendo os condomínios, aí, nos 10 anos que a gente está aí junto com os síndicos, que pensa muito na questão das áreas comuns e situações que realmente valorizam o edifício, mas muitas vezes não tem um lugar de operação, não tem um lugar para o colaborador, às vezes descompressão. O que você está trazendo de novidades também, Thomas, o que complementa o WELL? Então, a minha história com ambos essas certificações aconteceram mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, quando eu estava nos Estados Unidos executando obras. Então, essas certificações elas já são muito mais comuns, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, e elas estão vindo, né, cada vez mais agora para o Brasil. E o que aconteceu comigo quando eu estava nos Estados Unidos? Eu, pessoalmente, como profissional, também sou engenheiro civil e trabalhava executando obras nos Estados Unidos. Eu tive a oportunidade de estudar a literatura por trás de ambas as certificações. Comecei inicialmente pelo LEED, porque ela é a mais conhecida, né? E na questão de execução de obra e nos projetos que eu estava sendo envolvido lá, ela parecia a mais interessante e relevante naquele momento. Aprendi tudo que eu podia sobre o LEED, tirei a certificação, me virei um LEED AP, que seria um Accredited Professional, então tive que passar por testes para comprovar o meu conhecimento sobre essa certificação, e daí fiquei sabendo do WELL, que seria vamos dizer, o irmãozinho do LEED, que foi uma certificação que veio após o LEED. Uma vez que eu comecei a entrar na literatura, ela fez muito mais sentido para mim, porque uma das coisas que quando você começa a ler sobre, eles iniciam te dando um dado que é um pouco quão chocante, né? Eles comentam que o ser humano ele passa em média 90% do seu dia dentro de algum ambiente fechado, pode ser suas casas, os seus escritórios ou mesmo os seus carros, né? Então,
como é que a gente pode fazer projetos ou fazer edifícios, fazer edificações onde você torne esse momento que você se encontra num ambiente fechado mais agradável, né? Como é que a gente pode melhorar a sua qualidade de vida dentro de um ambiente fechado? E existe uma série de maneiras diferentes de você fazer isso, né? Você pode projetar ambientes onde você tenha vistas melhores, você tenha a possibilidade, vou te dizer, você está fazendo um projeto de um projeto comercial, você conseguir ter móveis onde são mais ergonômicos, onde você tem um controle maior de ajuste de lombar, ou mesmo de iluminação, você ter o seu controle de iluminação individual e não somente o do ambiente como um todo, o seu próprio controle de climatização também. Então, são pequenas coisinhas que você pode trazer no momento do projeto que vão fazer um impacto muito grande no usuário final, que às vezes a gente acaba não pensando. E o pensamento no colaborador que vai estar trabalhando dentro do edifício, vou dar o exemplo de um edifício residencial que a gente está desenvolvendo. O colaborador, ele também vai até a edificação, passa o seu dia lá, presta um serviço muito importante para a comunidade, que é aquele residencial, ou ele também merece ter um ambiente onde ele possa ter uma descompressão, onde ele possa se preparar para o seu dia de trabalho, para ter a sua área de alimentação adequada, tomar um banho após o trabalho. Então, todos esses tipos de situações, elas são... a certificação ela acaba cobrindo em algum dos seus capítulos. E vou até além, né? Como é que esse colaborador chega até o residencial? Ele está vindo utilizando micromobilidade, ele está vindo com uma bicicleta. No bicicletário, tem espaço para a bicicleta do colaborador ou é só dos residentes? Então, isso são coisas que tu tem que levar em consideração quando você está fazendo um projeto com esse tipo de certificação. Muito legal, porque é muito interessante, porque Balneário Camboriú sofre com a questão dos aluguéis, né? São muito caros, né? Para atender os condomínios, eles moram distantes, então traz todo esse apoio. Mas depois eu quero saber mais sobre essa questão imobiliária, o público, né? Que busca as edificações, mas para falar um pouco mais técnico aqui com a Aline também em relação aos principais critérios, né? Na hora de obter a certificação e quais são os pilares mais, assim, desafiadores dessa implementação. Sim, acho que eu vou puxar a deixa até da primeira pergunta, que era da diferença das certificações, porque a certificação WELL, eu diria que a parte mais difícil são os testes de performance. Então, isso é diferente em relação às outras certificações. Até o momento, você tinha certificações que avaliavam o projeto, que avaliavam a obra. O WELL, você tem uma fase de testar, então você vai testar a qualidade do ar, vai testar a qualidade da água, né? Vai testar o nível de isolamento acústico, não é meramente fornecer um projeto que atenda aquelas especificações. Então eu diria que de cara esse é o maior desafio, é o que a gente tem visto aí, um desafio óbvio da própria construção civil, né? Às vezes a gente tem no projeto algo especificado e na obra acontecem os seus ajustes, a qualidade com que isso é feito. Então eu diria que esse é o principal, a parte mais difícil da certificação. Mas ela hoje, o Thomas trouxe um tema legal, que é o dado de 90% do tempo a gente está em um ambiente fechado, mas também quando a certificação surgiu, ela foi, importante, né, comunicar para o pessoal que ela foi criada por uma união entre pessoas da construção civil e médicos, especialistas em saúde, psicólogos, nutricionistas, enfim. E teve um estudo que saiu logo no lançamento da certificação que embasou eles, que foi que 75% da nossa saúde, ela é determinada, na verdade, pelo lugar onde a gente está e pelos nossos hábitos. Então, a gente imagina, né, tem como nossa cabeça, eu tenho essa doença porque é genético, eu tenho essa doença porque eu não tenho acesso a serviço de saúde. Mas, na realidade, 75% é talvez o ar que você respira dentro da tua casa ou do teu trabalho. Então, esse viés trouxe assim, um pouco dessa importância, né, do porquê fazer isso, a relevância desse tema. E, assim, um pouco mais técnico na certificação, ela é dividida em 10 categorias, então 10 grandes critérios que são observados. A gente vai olhar para a qualidade do ar, qualidade da água, nutrição,
que é um tema que, nossa, como que a gente vai olhar prédio e falar de nutrição? Então, eu ia até utilizar esse exemplo porque foi algo que aconteceu no meu escritório. Então, eu tenho um escritório de arquitetura, onde eu tenho 10 colaboradores, e a gente, como escritório, decidiu prover alimentação complementar aos colaboradores. Então, a gente sempre tinha disponível barra de proteína, cup noodles, bolachas, esse tipo de coisa. E daí, numa das reuniões onde eu estava conversando com meus colaboradores, eles levantaram uma pauta. Pô, seria possível a gente ter umas opções mais saudáveis para a gente comer no escritório? E foi um estalo. Eu falei, pô, eu não ofereço nenhuma comida de qualidade para meus colaboradores. E a diferença de eu comprar uma barra de cereal e oferecer uma banana, para mim, como escritório, é zero. É até mais barato eu ir na fruteira semanalmente e oferecer isso. Então, o que eu fiz? Eu instalei cestas de frutas nos ambientes onde os colaboradores estavam, e ao invés de eles estarem comendo bolachas e chocolates, esse tipo de coisa, eles começaram a consumir frutas diariamente. Muito bom, até porque os doces, ele dá um pico de energia, mas depois ele vai para baixo da linha média, né? Então, produtividade também tem realmente a ver com a alimentação. E isso em empreendimentos comerciais, é você incentivar as pessoas que estão lá trabalhando todos os dias a fazer opções mais saudáveis. Então, não ter tanta oferta, ou talvez nenhuma de refrigerantes, esse tipo de coisas, mas você ter uma seleção de sucos e água disponível, água potável numa distância máxima de, eu acho que até 50 metros de qualquer ponto do edifício. Então, tu sempre ter água disponível de qualidade próximo onde você esteja. Então, isso são algumas pequenas coisinhas que um edifício, tanto residencial quanto comercial, tu pode estar colocando na sua área de lazer. Imagina, as áreas de lazer normalmente oferecem talvez um ponto de água, né? Porque às vezes nem tem a qualidade ideal. Nas que oferecem, mas aí um edifício onde tem um lazer extenso, e daí você sabe que você tem bebedouros a cada X metros para tá consumindo água de qualidade. É tudo muito interligado, né? A gente fala que o edifício é um organismo vivo, né? E assim, a gente vê também, eu lembrei também num caso de uma cooperativa, que o gestor da cooperativa falava assim, a nossa saúde tem muito a ver, já começa o hábito no mercado, porque quanto mais maleável, mais o plástico, por exemplo, ele é melhor para reciclagem, já o que tem o alumínio já às vezes nem é mais dificultoso, né? E realmente tem a ver. E Aline, quando a gente falou do ali de conectar essas tendências, a gente está ouvindo muito falar sobre termos globais do ESG, né? E essa demanda por edificações mais saudáveis. O que você tem visto, assim, como pesquisadora até dessa área? Assim, dentro de ESG, é claro que o pilarzinho, né, da letra E, de ambiental, né, environmental, com certeza as certificações ambientais acabam contribuindo, né, você está olhando para o empreendimento pensando como que ele vai, enfim, ajudar como que eu posso dizer, como que ele vai contribuir para o meio ambiente ao invés de estar devastando e estar, né, atrapalhando esse meio ambiente. Mas quando eu falo da certificação WELL, com certeza o ponto é o S, né, do social. É esse o grande benefício de você estar olhando para as pessoas dentro do empreendimento. E aí a própria certificação tem esses exemplos, né, que a gente trouxe alguns aqui de itens de projeto que você pode ter no empreendimento, mas tem vários itens de operação. Então, são várias políticas que podem ser implementadas para que o funcionário possa ter, por exemplo, um modelo de uniforme para verão e para inverno, e ele pode usar as duas opções. Às vezes você está fechado em, ele precisa usar essa roupa desse jeito. Mas fornecer conforto e ser acessível também é ter, né, uma opção verão, uma opção inverno. Então, são pequenos itens que vão ajudando, tanto dentro da arquitetura quanto na própria operação do empreendimento. Pela primeira vez estão olhando tão longe, né? Na questão quando fala da operação, que às vezes ela é esquecida. E quando a gente falou também do WELL ali, de agregar valor no imóvel, Thomas, é uma tendência, porque assim, os jovens estão vindo, a gente está vendo que estão mais preocupados, né? Eu vou dar um exemplo na minha casa. Meu filho está namorando e nenhum bebe, não sai, eles não bebem. E eu falo, meu Deus, vou estragar um pouco eles, porque não é possível. Vamos lá, vou incentivar eles. Filho de quem aqui, né? Mas assim, minhas amigas brincam isso, porque eles são tão certinhos, as coisas em horários e realmente não bebem. Você está sentindo essa tendência, assim, até
o comprador, por exemplo, está vindo com uma visão, ou realmente, a gente sabe quem sai na frente no pioneirismo acaba sofrendo mais, mas acaba tendo, em Balneário também acredito muito nisso, porque eu vi assim, ele cresceu, iam para lá, para acho que Panamá, né, para fazer as visitas técnicas, e de repente foram vendo que os edifícios podiam ser mais altos. Então, assim, desbravar não é fácil. Mas a tua família tem tendência de desbravar, a gente tá falando do Grupo Fischer, né, que tem pioneiro aí nos hotéis de Balneário Camboriú. Hoje tem uma entrevista bem legal ali com o Cláudio Fischer também sobre a história de Balneário Camboriú. Mas qual que é a tua visão em relação ao mercado imobiliário? Eu acho que assim, né, que nem tu comentou, quem é o pioneiro às vezes acaba pagando esse preço inicial, mas a minha família ela tá disposta a fazer isso para puxar a régua dos empreendimentos aqui na nossa cidade, né? Eu sou a 4ª geração em Balneário Camboriú e a gente acredita que existe espaço para algo diferente, algo novo, né? Só que alguém tem que provar que é possível. Então a gente está dando a cara para bater, tentando entregar o melhor produto possível na localização que se encontra e provar para o mercado que sim, você pode tentar utilizar novas tecnologias, você pode buscar inovação, você pode trazer design para a arquitetura e ainda ser um empreendimento rentável. Uhum. E é valorizado, né? E vai acabar tendo essa... A gente imagina, assim, o pessoal já tá vindo pra praia, então às vezes já vai... E começando, assim, já de cara com algo realmente inovador, né? Porque às vezes depois é mais difícil ainda, né? Sim, até fazer um comentário sobre o mercado, que a gente tem percebido, assim, de vários exemplos, é que hoje o mercado, as pessoas, a certificação é nova. Vamos lá, o El tem desde 2018 consolidado aqui, nos Estados Unidos muito mais do que aqui, mas aqui começando. O LEED mesmo é 1960 que eu tô falando. Pra gente isso não é uma coisa assim, nossa, historicamente todos os prédios da região têm selo. O consumidor final não conhece ainda. Um ou outro sabe, quem é do ramo conhece as certificações. Mas hoje a gente percebe que as pessoas, o consumidor que está indo lá e comprar um apartamento, ele não vai comprar pelo selo. O selo em si não é a moeda de, eu vou comprar esse porque tem o selo e não esse. O aspecto a visão, que eu posso citar bem a Fischer nesse exemplo, é de construir algo melhor. Então, é de ir lá e pelo mesmo preço que custaria construir qualquer outro empreendimento aqui, o que eu faço de melhor, o que eu entrego de melhor para esse morador? Uma iluminação melhor, uma renovação de ar dentro do apartamento, eu entrego um conforto acústico. Então, academias bem planejadas, que normalmente acaba sendo esse atributo, que... sim, o consumidor final enxerga. Uhum. E eu costumo dizer que, claro, primeiro acaba sofrendo um pouco mais no começo, mas certamente quem morar lá e viver essa experiência não volta atrás para um apartamento que não tinha isso. A gente cita um exemplo bem clássico disso, que é o chuveiro elétrico. Você, até algum tempo atrás, você construía prédio até de alto padrão em Balneário Camboriú entregando chuveiro elétrico. Hoje, você tem a opção de comprar um apartamento com chuveiro elétrico ou a gás. Qual que você vai? É óbvio. Nem pensa. Óbvio. Você nem para pensar, é claro que eu não vou comprar. Uhum. Então, é mais ou menos isso, é porque você já experimentou, você já teve essa Sim. experiência e muda a tua abordagem, né? Completamente. Então, quando você comentou ali também, é uma das perguntas que a gente tem em relação a construir de uma forma mais sustentável, o Thomas também pode complementar em relação a isso. Você falou assim, essa questão do investimento, é mais caro ou no decorrer do tempo acaba na operação e tudo ele se pagando? Como é que é essa Então, na matemática? verdade, o investimento inicial, ele acaba sendo um pouco mais custoso do que o sem essa certificação, porque você tem que adicionar mais itens originalmente de infraestrutura que empreendimentos convencionais não têm. Mas o morador em si, ele acaba não sofrendo tanto essa perda inicial, né? Esse custo acaba vindo para o incorporador e sendo diluído de alguma forma nos metros quadrados que vão sendo vendidos. Mas sim, existe um aporte inicial maior, mas a gestão do empreendimento ao longo do tempo se torna muito mais barata. Antes da gente falar sobre tecnologia e inovação, aqui eu quero saber, assim,
A gente enxergou, Thomas, que você realmente é uma pessoa que valoriza a questão da contratação de profissionais. Profissionais técnicos, grupo multidisciplinar, que isso a gente também defende muito aqui, né, quando o caso de trabalhar com uma equipe mais integrada. Como que foi? Porque também impacta na questão já do início da obra, mas reduz muitas situações no decorrer. Porque o que acontece? Eu trabalhei durante muitos anos nos Estados Unidos com uma das maiores construtoras por administração em volume do país. E as margens de serviço nos Estados Unidos são muito menores que no Brasil. Então a gente trabalhava num volume muito grande com uma margem muito pequena. Então eu trabalhava na parte da execução de obra. Vim para o Brasil e passei a trabalhar com parte de projetos, porque eu também tenho um escritório de arquitetura que eu presto serviço de projetos para as outras incorporadoras e construtoras da nossa região. Então eu tenho uma vivência muito específica, tanto na execução de obra quanto na parte de projetos. E quando eu estava lá nos Estados Unidos, eu também tirei uma certificação técnica chamada Design Build, que era o quê? Você, antes mesmo de começar o projeto, você traz em conjunto para a mesa, para conversar, para fazer uma charrete de projetos, o dono do projeto, quem vai construir o projeto, todos os principais empreiteiros envolvidos nesse projeto e todos os principais projetistas. Porque o que acaba acontecendo? E é uma das maiores dificuldades que eu tenho no meu escritório de arquitetura. Como é que você contrata um arquiteto que tem experiência em execução de obra? Então é muito diferente você fazer um projeto onde você... E o BIM exige isso, né? Exige, mas olha, eu desafiador. tô para conhecer pessoas que têm 5 anos de execução de obra e foram para projeto. Porque só quem executou obra sabe que algumas coisas não fazem sentido. Mas para o projetista faz. Uhum. Mas por quê? Porque ele não entende que hoje ainda a construção ela é uma coisa muito manual. Ela é uma coisa... vou dar um exemplo. Tu olha para qualquer coisa, qualquer item que tu tá vendo aqui nessa parede, foi uma pessoa que trouxe de um caminhão, trouxe para dentro da obra, daí deixou num canto, daí depois veio uma terceira pessoa, pegou essa marcenaria, veio até aqui com um martelo, com um serrote, com uma furadeira e montou esse painel que a gente está olhando hoje lindo e maravilhoso. Então, só porque funciona no computador, não quer dizer que uma pessoa consegue manusear com suas mãos, utilizar ferramentas rudimentares e consegue fazer o que está especificado no projeto. E a gente enxerga isso, né, até como é uma redução de custo, né? Faz bem planejado, reduz muito custo. Mas até estava falando hoje com uma arquiteta sobre essa questão da visão de master plan nos edifícios, né? Estou empolgado com isso, porque eu acredito realmente que esse é o norte. Calma, brasileiro não gosta de planejar. E daí ai meu Deus, então a gente vai ter que mudança cultural, e é isso que a gente falando de quem está indo na frente desbravando, né? Isso é uma dificuldade bem grande. Eu tive especialização em compatibilização de projetos, né, nos Estados Unidos, era a minha função principal nos últimos 3 anos que eu estava atuando lá em hospitais, e a gente tentou oferecer esse serviço no Brasil e eu acabei te removendo do meu escopo. Por quê? Porque a gente fazia uma compatibilização fina de um empreendimento, passava 6 meses resolvendo todas as pipas que iam acontecer, para daí na hora de liberar para a obra, chegava o dono, fala, não, eu vou mudar o térreo inteiro. Falei, cara, mas como é que funciona? O mestre de obra lá vou te mandar um change order para um adicional de contrato? Não, isso está incluso no teu escopo. Não tem nada a ver. Ele deve ter tido bastante paciência, ainda tá tendo, né, algumas situações, porque, querendo ou não, é muito mais evoluído, né? A gente tá falando país também mais antigo, mas a tecnologia é realmente, né, eu lembro que em 2005, 2006, fiz um trabalho na faculdade de steel frame, até agora a gente tá patinando nisso, olha quantos anos, né? Verdade. Como fazer, como colocar, com certeza. Essa parte que o Thomas falou sobre o design integrado, né? Então, você ter todas essas pessoas na mesa e tudo mais. Isso é um crédito, né? Uma estratégia dentro da certificação LEED, por exemplo. Porque a ideia de trazer isso é pensar green building, isso é construir melhor. É economizar lá no final, porque você não vai ter que ter retrabalho, você não vai contratar alguém para no final do projeto entrar e
e mudar a visão, né? A gente falou sobre trazer alguém do condomínio para a fase do projeto. É exatamente Foi isso. Foi a primeira pessoa que eu vi chamando, quero conhecer síndico profissional, quero conhecer gestor, porque eu quero saber se o meu edifício vai operar de uma maneira correta, ou já está preocupado lá no lixo, está preocupado em Que é uma segurança. preocupação muito grande, né? Eu, como incorporador, eu quero que os moradores dos meus empreendimentos tenham a melhor experiência de vida possível. Que você entre e tenha uma fluidez, né? Como é que eu saio com o meu pet? Como é que eu levo o lixo? Onde é que é o lixo orgânico? Onde é que é o lixo reciclável? Pô, eu vou receber uma encomenda, será que ela vai ser bem recebida? Ou o cara não vai achar a guarita e daí vai virar as costas e vai sumir? Então, todas essas coisas, né? E quando a gente está desenvolvendo o projeto, a gente tem a teoria, mas tu precisa falar com as pessoas que estão na prática. E por isso de trazer os empreiteiros principais também para estarem discutindo, e trazer os síndicos para a mesa e pedir a opinião deles. Cara, isso funciona realmente ou eu ssó acho que funciona? Uhum. E cada um traz algumas coisas que a gente nem imagina, né? E a gente vai falar um pouquinho também sobre a cidade, porque eu acredito muito que quando é cidadão inteligente, cidade inteligente, tem que estar tudo em paralelo, né? Mas, Aline, em relação a soluções, né? Inovadoras, tecnologia aplicada, se você pode citar alguns itens, por exemplo, automação, eficiência, a gente já viu a ventilação, né? O que mais que você pode falar, assim, de itens? Eu acho que da ventilação é um exemplo legal, porque a gente falou bastante de ventilação do ponto de vista de, você tem um sistema mecânico que faz essa renovação do ar. Isso é algo inovador. Pra gente, aqui no Brasil, isso não é comum. A gente está acostumado a abrir a janela, ou se você não garantiu lá, o incorporador não garantiu que o vidro era adequado e que o ar-condicionado estava dimensionado de uma forma adequada, você passa o dia inteiro fechado com o ar-condicionado a todo vapor. Então, a ideia é de você ter um sistema renovando esse ar. Você pode adicionar um pouco mais de tecnologia a isso. Então, você pode ter um sensor de CO2 dentro de uma sala de reunião, onde aqui eu tô sem o sistema tá ligado. Porque estamos em 3 pessoas, estamos há pouco tempo aqui. Esse sensor vai medindo o nível de CO2 e quando chegar num nível que não é adequado para a gente estar aqui, né, fazendo essa conversa, vai ligar o sistema. Então, tu consegue fazer isso automatizado, né? Usar o sensor para responder a alguma ação ali dentro do edifício. A própria iluminação, você tem hoje sistemas de iluminação que eles vão variando a temperatura de cor ao longo do dia. Porque a gente, na verdade, o sol, né, vai variando. Pela manhã você tem aquela cor mais quente, ao longo do dia vai ficando mais fria. Então, o nosso acordar, nosso ciclo circadiano, nosso corpo, naturalmente, estava preparado para isso. Nosso dia ideal seria se amanhecesse, aí, né, essa temperatura de cor fosse variando. Então, dentro de um escritório, você pode pensar numa iluminação que não é luz fria em todos os ambientes. Ela pode ir variando ao longo do dia, mas pro fim do dia ela vai voltando a ficar uma luz mais quente. Então, exemplos de tecnologia, né? Claro, fachadas também. Com certeza, os brises móveis, né? Aquele brise, aquele elemento na fachada que você consegue controlar porque você vai, enfim, ler um livro e você não quer o sol batendo diretamente ali no ambiente. A própria persiana automatizada, que ela com o próprio sensor ali de luminosidade, ela vai, né, baixando gradativamente. Tem alguns exemplos aí que a gente pode abordar de tecnologias. E estão trazendo e surgindo mais materiais, né? A gente vê as fábricas aqui no Brasil mesmo se preocupando com isso. E isso é algum dos critérios também que você está usando para aplicar no edifício. Na certificação LEED, especificamente, existe a seleção dos materiais, né? E materiais específicos que vão tornar o empreendimento mais sustentável. Vou dar um exemplo. Se eu tenho a possibilidade de comprar materiais que são produzidos localmente ou materiais que são produzidos em outros estados, eu fazer a escolha de materiais que estão a uma certa distância do empreendimento. Por quê? Porque para esse material chegar até meu empreendimento, ele não precisa ser transportado longos períodos de tempo, esse transporte acaba causando muita poluição para o meio ambiente. Então, não utilizar também materiais que têm certos poluentes. Então, existe uma série de coisas que você pode aplicar na escolha dos materiais para deixar seu empreendimento mais sustentável. E tem tecnologias que às vezes não tem até no Brasil, que tem que importar, né? Tem algumas coisas impermeabilizantes, a gente vê que está chegando algumas situações bem interessantes. Eu acho que é bem esse o movimento, na verdade. Quando a gente começou com o LEED lá atrás, era isso. A gente não encontrava torneira com uma vazão baixa que fosse confortável. Tu encontrava com vazão baixa, mas não confortável para lavar a mão, um chuveiro, né, confortável. E esse movimento foi
foram os incorporadores chegando e fazendo isso de transformar o mercado. E as fábricas foram... E aí as fábricas vão reagindo, né? Então é isso que acontece mesmo. Eu preciso de um concreto que tenha um cimento com conteúdo reciclado. A primeira não tem, a segunda não tem. Hoje, todas as empresas, eu pego qualquer curva ABC, né, de orçamento de obra e falo, é concreto tranquilo no Brasil, vai ter conteúdo reciclado. Alguns anos atrás não era assim, então eu acho que é esse o movimento mesmo que acontece de ir transformando o mercado, os fornecedores que antes não tinham começam a vir para o Brasil e atender. Monitoramento da qualidade do ar foi exatamente isso na pandemia. O WELL surgiu ali em 2018, logo um pouquinho depois, pandemia. E aí você tem lá uma estratégia que é colocar monitoramento da qualidade do ar, você saber os compostos orgânicos, né, que a gente fala, que é aquele cheiro da tinta, aquilo lá normalmente é algo tóxico à nossa saúde. Então, né, do carro novo que você entra, aquele cheirinho, aquilo lá normalmente não é algo bom para nossa saúde. Não cheira bem. No longo prazo. E assim, no começo você não tinha essas opções de fornecedores, tanto de uma tinta que fosse adequada, e muito menos do sensor. Eu lembro que nos primeiros estudos que a gente fazia dos empreendimentos aqui no Brasil, era sempre colocando na viabilidade econômica o custo de importação, de trazer esses sensores para cá. Hoje você tem fornecedores, se duvidar, aqui em Santa Catarina, que já estão entregando esses sensores. Então, porque é isso, o mercado vai se movimentando e vai se transformando, né, em cima de uma inovação. Eu sofri um desafio grande, que eu participei da Mostra Container no Paraná, e foi a primeira casa do Brasil em containers com o selo LEED. E era uma equipe multidisciplinar, assim, eram vários arquitetos. E, gente, não foi fácil. A CEO lá eu falei, meu Deus, essa mulher, não sei como que ela não vai surtar, porque é muita exigência, e a gente tava na prática ali, então eu tive esse impacto, assim, é tudo muito criterioso. Então eu falei, não, eu vou até o final, porque assim, é uma amostra, então você deixa de ganhar dinheiro, você deixa de estar fazendo os projetos, e é em Curitiba, então eu estava toda semana lá, e eu falei, não, eu quero conhecer realmente esse processo para trazer isso até para os condomínios, né? Mas assim, é muito gratificante também, você começa a enxergar coisas ali e a experiência que cada um vai trazendo, né? O paisagista vai falar da irrigação lá do jardim, e integrar tudo isso foi uma experiência bem legal. Até hoje a gente está tendo acesso a fornecedores que trazem também novas tecnologias, e quando a casa está aí para isso também, né? Então, que vocês tiverem de novo, tragam para a gente, e assim vai. E no Brasil, a gente já tem algum edifício com esse selo? Já temos alguns. Saiu agora recentemente, no ano passado, o primeiro residencial, que é em Curitiba, mas já tem algumas sedes corporativas, então tem sede da Dupont em São Paulo, citar alguns exemplos, né? Tem um hospital, que é o Hospital Oncopediátrico Erastinho, em Curitiba. Ele é um hospital 80% SUS. Ele foi construído, né, obra preço fechado, e ele atingiu o nível ouro, que é o segundo maior nível da certificação. Então, quando a gente fala de custo, é também equilibrar os pratos, às vezes você consegue chegar nessa viabilidade. No residencial acaba sendo um pouco mais desafiador, mas com certeza a gente vê esse movimento crescente, principalmente residencial, principalmente no mercado aqui do litoral de Santa Catarina, cada vez mais incorporadores que vão enxergando esse movimento. Tem um fazendo, o outro vai, o outro faz também. Então, hoje temos alguns empreendimentos, mas eu sinto que essa curva ainda vai ser muito mais acelerada nos próximos anos. Hoje em Balneário Camboriú, o Auris Residence, que foi o nosso pré-lançamento, em que... É o edifício Árvore, o estão edifício falando Árvore bastante ficou sobre isso. Conhecido. Várias entrevistas agora. Exatamente, ele foi o segundo empreendimento em Balneário Camboriú com um pré-certificado LEED e foi o primeiro WELL. Parabéns. Obrigado. Muito, muito bacana. A gente quer umas imagens aí pra gente colocar pro pessoal ver. E comparando, só para comparar em relação ao Brasil, em relação aos Estados Unidos, o que você via lá, assim, os edifícios já estão muitos, como é que é lá isso? já... Não tem comparação. Principalmente no corporativo... Assim, é o básico. É o básico. É o básico. Não precisa explicar nada para... Não nasce mais um projeto lá sem ter essas certificações ou os conceitos por trás das certificações como premissas. Então, é uma onda que não tem como evitar. E assim, mas a gente ainda tem bastante resistência, agora voltando para nosso caso real aqui de Balneário Camboriú e toda a região, né? As construtoras normalmente são bem conservadoras, né? É que assim, não mexe no que tu já tá funcionando. Uhum. Pra que mexer com um time que tá ganhando?
Mas acho que é nessa linha que eu comentei um pouco sobre o construir melhor. É. Porque, sim, se você está pensando em como que eu faço maior volume, reduzindo o custo, porque meu objetivo é fazer o maior lucro possível e dessa forma, não vai dar certo. Você vai fazer isso, vai continuar fazendo do jeito que você está fazendo, que Mas aí não tem dor de cabeça. Aí nós falamos da cidade, né? Sobre a cidade estar colapsando em várias situações, né? Porque só faz, constrói e não tem essa questão da operação planejada, da eficiência de tudo. E por isso do sucesso dos bairros planejados que vem acontecendo aqui na nossa região, né? Nós temos alguns exemplos disso, como Colinas de Camboriú, que está bem próximo aqui à nossa região. E, né, todo mundo que já visitou ou, né, teve a oportunidade de morar num bairro desse sabe que se você faz as coisas com um bom planejamento, ela acaba sendo uma experiência melhor, mais positiva. Eu estive lá e realmente, assim, a gente parece que está em outra cidade, assim, é do lado. Atravessar a BR já é ali, é enorme também, né? Logo teremos também novidades para discutir no Colinas. Muito bom. Na questão aquela da maquete deles ali, sensacional. O pessoal conhecer lá. E aí você já começa a ver aquela questão de não ter aqueles postes, tudo que é horrível, né? A gente tá havendo um trabalho até que, enfim, né? Ainda bem que foi perto da minha casa, agora eu já vi que já deu uma limpada, assim. Eu falei, nossa, que bom ver isso, né? Porque essa poluição visual, querendo ou não, quando a gente fala em neuroarquitetura, por exemplo, a nossa energia também sai na questão visual, né? Quanto mais natureza, né, melhor o nosso cérebro realmente funciona. Que é a questão da biofilia multifuncional, que foi até eu acabei tendo a oportunidade de dar uma entrevista na CNN falando sobre isso e falando sobre algumas dos itens que a gente colocou no Auris, e essa foi uma delas, onde a gente colocou vegetações em pontos específicos. Também a vegetação sempre traz uma leveza aos ambientes, né? Então traz uma sensação de bem-estar para o usuário, para o residente do apartamento, mas ela também pode servir como uma fonte de absorção de calor. Então, as floreiras que foram colocadas fora do ambiente fechado do Auris, elas servem para absorver um pouco do calor e resfriar o interior do seu apartamento. E eu acho que é quase você acaba ajudando a comunidade mesmo, ajudando o teu entorno, porque a gente tem esse efeito do ilha de calor dentro das cidades, né? Então você está construindo, e você sabe que a diferença de temperatura é absurda. Dentro da própria cidade, numa escala pequena, né? Exato. De quadra por quadra já muda tudo. E aí você trabalhando com soluções que tem mais verde, está trabalhando com uma cobertura que é clara para refletir esse calor, você acaba ajudando o entorno, né? As medidas, às vezes, a gente sofre bastante, choveu, alagou e tudo mais. Claro, a gente está construindo e impermeabilizando algo que até alguns anos atrás era verde, vegetado e funcionava naturalmente, né? O fluxo da água seguia. Mas você pode construir um empreendimento que ele gerencia essa água da chuva. Então, tudo que chove nele, ele usa para abastecer irrigação, para abastecer outra coisa. Então, o empreendimento acaba ajudando o sistema público, acaba ajudando a cidade. Essa matemática, às vezes, que ele não enxerga, né? Quando fala, por exemplo, de IPTU verde. Né? Lá em Salvador tem 70 itens. A última vez que eu vi, né? Talvez tenha até mais hoje. E assim, a gente foi chamado para fazer uma consultoria. Foi sofrido implantar, mas ainda assim. mas por que falar de IPTU verde? Mas e a cidade sai ganhando muito, né? Com tanto certeza. E Thomas, assim, como morador de Balneário Camboriú, a gente viu, assim, Balneário tá aí na mídia para tudo que é lugar, Balneário Camboriú, toda a região. E numa visão, assim, talvez até um pouco mais global, assim, isso pode ser uma tendência até de obrigatoriedade de ter alguns itens, porque, por exemplo, a Estaleirinho, ali, a região do Interpraia já tem o plano diretor, o Master Plan, já está prevendo, o plano diretor também, né? Não, é o plano de manejo. De manejo, isso, que tem as obrigatoriedades, né? Então, o que acaba acontecendo? Para essa região específica de Balneário Camboriú, que é Estaleiro, Estaleirinho, Taquaras, Taquarinhas e a Praia do Pinho, elas se encontram numa APA, que é uma área de preservação ambiental. Então, para o incorporador, para o empresário conseguir atingir o potencial máximo construtivo dos terrenos, vocês têm que implementar 6 itens de sustentabilidade, que já estão pré-definidos nesse plano de manejo, que é o plano diretor específico para a região da APA. Existe já um movimento para se
trazer esses itens de sustentabilidade para a cidade como um todo. E isso está para ser previsto na revisão do plano diretor. Então, sim, a cidade está caminhando para essa direção e eu só vejo isso com bons olhos, porque Balneário Camboriú vai ser uma das pioneiras a estar implementando nisso como pré-requisitos para a cidade como um todo. Muito bom. A gente fala que é uma cidade pequena, então por que não termos vários cases da cidade se tornar cada vez mais inteligentes, né? E realmente os bairros também, a gente viu, Pissarra também está fazendo o plano diretor, está fazendo o master plan, Tijucas, e todas juntas vai agregando demais, né? O Jaime Lerner fez a aqui, nossa né? região como um todo, né? Aproveitar e convidar a Valéria do Jaime Lerner para vir. A Magali também, que era o gravar. braço direito da Valéria, trabalha lá com a gente. Já fizemos o convite para elas estarem aqui com a gente no podcast. Gente, eu não sei se vocês querem complementar mais alguma situação também, assim, que vocês enxergam, que possa levar isso para os condomínios, mas eu quero realmente agradecer vocês por estarem aqui com a gente. A Aline realmente não conhecia a Condocasa, espero que esteja mais aqui com a gente. Adorei. Né, contribuindo até com os outros arquitetos, com engenheiros também, porque sozinho não é fácil falar disso, imagino, né? A gente tem que criar A gente tem que criar um movimento, uma tribo que vai fazendo com que isso mude, né? E melhore, com certeza. E eu fico muito grata pelo convite. Olha, agradeço muito, conheci aqui, o Thomas já vinha falando para mim para conhecer esse lugar e realmente é um lugar muito bacana. Dá pra gente testar bastante tecnologia aqui, vamos trazer coisas novas. E trazendo isso aí também pra... A gente fala que não tem como falar... A gente enxergou isso, na verdade, porque quando a gente falava em condomínios, você não tem como não falar de quem construiu, de quem tá vendendo, de quem tá morando, de quem... dos arquitetos, dos engenheiros. Então, é esse ecossistema aí que a gente sempre visualizou de ser complementar. E aí, Thomas, quais são os desafios agora daqui para frente? Como vice-presidente também do Sinduscom, esse ano a gente tem uma feira a construir aí também. Na verdade, a gente, através do sindicato, a gente sempre está incentivando eventos aqui na cidade, né? Eu até estava palestrando e participando de uma feira em Campinas agora com o Marcos Araújo, que é um futurólogo do mercado imobiliário, e a gente provavelmente vai estar trazendo ele aqui para a cidade para estar trazendo mais conteúdo relevante em relação à construção para a nossa região. Então, o meu objetivo, né, como vice-presidente de sustentabilidade e novas tecnologias, é fazer com que Balneário Camboriú seja conhecido como um polo de tecnologia e inovação na construção civil. Então, bastante coisas boas por vir. Mais uma vez, quero agradecer vocês, muito obrigada. A gente quer pedir também para todos deixarem um like, para a gente deixar os comentários, e se na cidade de vocês também está tendo esse movimento. Se não tiver, a gente vai falar para vocês visitarem Balneário Camboriú, visitarem a Condocasa. A gente tem o site também da condocasa.com.br, tem a visita online. Revista também chegou, a gente está distribuindo aí por Balneário Camboriú e região. E mais uma vez, muito obrigada e até mais. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.